Boa noite. Eu também vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dizer que é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. Eu agradeço pelo convite ao reverendo Henrique Calado e todo o conselho. E essa igreja tem sido uma bênção, posso dizer, enorme no nosso ministério, na nossa vida e ali na África. O que muitos aqui não sabem é o que esta igreja tem gerado ali no nosso ministério. Sabe que nós plantamos lá na Guiné-Bissau a igreja presbiteriana Betânia, e esta igreja tem crescido, tem multiplicado, tem dado frutos e tem se espalhado no meio de muçulmanos, e muitos têm sido aqueles que têm sido alcançados com o evangelho por iniciativa da igreja presbiteriana Betânia. E esta igreja, há quase 10 anos, entrou numa parceria conosco também. Veio um dos nossos obreiros, dos nossos líderes, visitar o Brasil, e nesse contato com o reverendo Henrique Calado, com a Oceânica, surgiu essa parceria. O que muitos aqui não sabem é de que forma que está sendo usado o dinheiro que esta igreja tem enviado para lá. Para você ter uma ideia, o Mamadou, aquele com o qual foi feita essa parceria, ele faleceu com 38 anos de idade. Ele estava licenciado ao ministério, ia ser ordenado uns 6 meses depois, faltava 6 meses para ele ser licenciado, e ele faleceu, infelizmente, para nós, porque ele era muito útil no trabalho. A Oceânica não deixou em momento nenhum de sustentar aquela família, não deixou aquela família ao léu de qualquer maneira, continuou enviando sustento para aquela família. E há uns 3 meses atrás, a Aissatu, aquela mãe, faleceu também. A Oceânica continuou sustentando, e hoje, para você ter uma ideia, a Aninha, que é a filha mais velha do Mamadou e da Aissatu, está fazendo advocacia lá e está sendo sustentada com o dinheiro da Oceânica, não é uma benção? E tem mais 4 irmãos, glória a Deus, isso é uma benção, e que o Senhor siga abençoando esta igreja por tão grande bondade. Tem mais 4 irmãos da Aninha. Tem o Dibrilho, que tem agora 18 anos, nós estamos tentando trazê-lo para fazer faculdade no Brasil. Tem o Davi, com 14 anos. Tem o Josué Rodrigues, com 9 anos. E tem uma pequenininha, que tem agora uns 3, 4 anos, fruto do segundo casamento da Aissatu. E o certo é que a gente quer ajudar essas crianças lá, e temos conseguido através do dinheiro que a Betânia fielmente, a gente agradece o Nilson também, que tem estado junto com a gente nesse processo, enviando esse dinheiro. Eu creio que o próprio Nilson não tem ideia da diferença que isso tem feito na vida daquelas crianças ali. Os filhos do Mamadou é a primeira geração de fulanis que não passou pelo islamismo. Os fulanis é uma das etnias mais duras de alcance com o evangelho em todo o mundo, especialmente na África. Eles somam 40 milhões de pessoas, é a 31ª língua mais falada do mundo, e eles são os responsáveis de ter levado o islamismo por toda a África. Eles são pastores de gados, e no geral, os missiólogos dizem que eles não se convertem. Isso não tem sido uma realidade para nós, porque eles têm se convertido, têm sido batizados. Nós temos agora o privilégio, junto com a Oceânica, de ter a primeira geração de fulanis que não nasceu no islamismo, que nasceu no cristianismo e que ama Jesus. Glória a Deus. Podem aplaudir, porque Ele é digno de todo louvor e glória. E para você ter uma ideia, esses meninos não são somente os 5 filhos do Mamadou. O 6º filho dele está aqui no Brasil fazendo faculdade de administração lá na Paraíba, a Isabel. Uma bênção grande de Deus. Tem vários outros meninos e meninas convertidos ao cristianismo e que nasceram, quero dizer, já no cristianismo, que não tem se dobrado a outro a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio firmemente que eles vão fazer uma revolução, não só física, espiritual, mas também social, econômica naquela nação. Porque esses novos fulanis, eles estão
tendo voz na sociedade, estão levantando os seus diplomas, estão ocupando cargos no governo, e eu creio que vai ser assim com a família do Mamadou também, e nós vamos poder celebrar isso aqui na Oceânica, porque está acontecendo, porque a gente está sendo fiel a partir daqui também, amém? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito por aquelas crianças ali. Desde que saímos da África, temos trabalhado em diversos projetos lá ainda, a escola continua, temos uma escola da pré-escola, 3 classes na pré-escola, até a 5ª classe do ensino fundamental, e o ano que vem vamos ter mais uma classe. Estamos trabalhando duramente naquele lugar. Uma outra pessoa que alguns aqui conhecem, que está lá agora, o Paul Diouf, ele deve vir para a conferência na Betânia, conferência de missões. Ele está lá trabalhando e a escola continua funcionando, o trabalho infantil. Estamos com mais outras dezenas de projetos a serem desenvolvidos ali. Então, continue orando por nós, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ali. Uma pessoa hoje me perguntou: você não fica traumatizado com tudo que aconteceu com você lá na prisão? Eu digo: olha, um pouco pode até ser, mas não fico traumatizado ao ponto de não querer voltar e fazer missões lá ainda, desenvolver projetos, porque quem me chamou foi Deus, e eu não posso permitir, em hipótese nenhuma, que o homem ou mesmo Satanás me cause trauma ao ponto de eu desistir de continuar seguindo ao Senhor. Amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Eu já tenho ele aberto aqui. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Vou ler por aqui. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Pai, nós te louvamos nesta noite, porque tu estás aqui, o Senhor dos mares, o Senhor Criador dos mares, aquele que se levantou um dia e nos criou também, aquele que fez tudo por nós, que morreu no nosso lugar, está aqui nesta noite. Aquele que conhece as tempestades nas nossas casas, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque estás aqui nesta noite. Nós pedimos que tu possas ter misericórdia de nós e acalme também as tempestades que estão passando em nossas vidas, e nos dê vitórias, e nos ensine, nos ajude a ter vitória no meio das tempestades que têm nos assolado, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar nessa noite sobre vitórias no meio da tempestade. Você vai perceber que eu vou falar um pouco mais rápido, porque eu tenho muita coisa para falar, e eu tenho um tempo para falar tudo que eu tenho para dizer. O mar da Galileia foi palco de grandes acontecimentos no ministério de Jesus. Eu numerei alguns ali. Foi ali que Jesus chamou os primeiros 4 discípulos. Foi ali onde ele andou sobre as águas. Foi ali que ele transformou os pães e os peixes e alimentou 5.000 pessoas. Foi ali também no mar da Galileia, onde de uma colina ele pronunciou o Sermão dos Montes. Foi ali também que o povo queria fazer de Jesus rei. E foi ali, do lado do mar da Galileia, que Jesus operou grandes curas, muitos milagres, muita libertação de demônios. Foi ali que ele mandou os demônios ir para uma manada de porcos. E no meio de tantos milagres, foi ali também que ele mandou o mar se acalmar, mandou a tempestade parar, trazendo um
uma vitória sem limite na vida dos discípulos, especialmente na vida daqueles ao qual ele estava indo para socorrer. Os discípulos de Jesus conheciam bem o mar da Galileia. Eles eram pescadores ali, e foi ali que eles foram alcançados, a maioria deles. Eles sabiam dos riscos, do perigo do mar da Galileia. O lago da Galileia tinha 21 quilômetros de comprimentos e 12 de largura. Ele era formado pelo derretimento da neve dos montes Hermons, e as águas desciam, e é um mar formado de águas doces, é um dos grandes mares formado de água doce. Eu achei muito legal isso aí. Normalmente esses ventos tempestuosos, eles são causados porque a temperatura cai lá no planalto, mas no mar ele continua aquecido, continua quente, e isso provoca ventos imensos e provoca os terremotos nos mares, ou pelo menos provocam os maremotos. E no meio de tudo isso, os discípulos, conhecedores disso, experimentando vários milagres de Jesus, eles ouvem o mestre chamando eles, dizendo: vem, entra no barco, nós vamos atravessar esse mar. E normalmente, quando essa temperatura cai lá no planalto, ela cai durante a noite. E os discípulos normalmente não entravam no mar durante a noite, porque era arriscado perecer e morrer afogado no meio daquela tempestade. Agora, eles tinham ali junto com eles o Senhor dos mares, eles tinham Jesus do lado deles. Os discípulos já tinham ouvido falar de toda sorte de milagres, já tinham visto Jesus Cristo operando diversos milagres, mas não tinha problema nenhum entrar no mar com o Senhor, que operara grandes milagres, porque ele sabia, com Jesus do nosso lado, é possível a gente atravessar esse mar tranquilo. Com Jesus no barco, dá para fazer declarações diversas e viver situações diversas. Eles imaginavam isso. E eu quero convidar você também a entrar nesse barco agora com Jesus. Muitos de vocês já têm Jesus no barco da sua vida, da sua casa, e eu quero dizer para você que com Jesus no barco a gente chega a ter coragem de declarar que os nossos filhos estarão servindo Jesus na igreja, e a gente pode fazer essa declaração com toda a fé, e a gente vai falando isso até que você dá de cara que seu filho não está tão assim forte como você esperava, sua filha, e vem decepções, vem tantas coisas, e você imagina, mas Jesus está aqui no meu barco, Jesus está aqui dentro, por que meu filho, minha filha está assim? Mas eu vou declarar, eu vou viver isso. Você pode dizer, meu casamento vai andar em águas calmas o tempo todo, porque Jesus está dentro do barco. Você pode dizer, minha saúde será amparada por Jeová Rafa, eu vou ser curado do meu mal, eu vou viver com uma saúde perfeita, maravilhosa, minhas economias estarão multiplicando, e eu vou ter uma segurança econômica fenomenal, maravilhosa, pois nesta curta viagem de barco está o homem que mudou a história da humanidade, então eu não tenho nada a temer. Normalmente teria e precisaria ser assim. Eu quero fazer 3 ponderações nesta noite, junto com testemunhos, sobre as vitórias que a gente pode ter no meio da tempestade. Quero dizer que com Jesus no barco é possível celebrar. É o meu primeiro ponto. Nós estávamos em Guiné-Bissau numa situação muito difícil, porque eu tinha mais de 400 mil crianças nas ruas do Senegal, para uma população de 13,5 pessoas, e eu só tinha, ou não tinha, nada para fazer por essas crianças, a não ser o meu desejo e o meu projeto debaixo do braço. E eu bati em diversas portas, procurando ajuda em várias embaixadas, em vários organismos. Eu fui até na Unicef pedir ajuda, e aquela senhora, quando ela olhou para mim, ela disse, meu amigo, eu só posso ajudar, a Unicef nesse país só pode ajudar na área psicológica. Nós trabalhamos com psicólogos, e ela tinha nas paredes vários quadros enormes de crianças de ruas. Crianças maltrapilhas, descalças, com sarna, com a pele toda ferida, e ela tinha aqueles quadros.
E eu falei, minha senhora, eu sou um pastor, eu acredito na psicologia, a gente trabalha muito com a psicologia, mas tem situação que a senhora há de se convir, que a gente tem que primeiro colocar alimento no coração, no estômago de alguém, você tem que tirar alguém do meio onde ele está vivendo. Imagina você trabalhar na Cracolândia e você chega lá simplesmente tentar fazer um trabalho psicológico. Primeiro eu creio que tem que tirá-los de lá, porque ele pode ser abençoado com a psicologia, mas no outro dia ele está lá de novo com o crack. Eu estava falando para aquela mulher das crianças que habitam na rua e são abusadas sexualmente, são espancadas, esbofeteadas nas ruas, têm braços quebrados, têm pernas quebradas, sofrem, alguns até morrem. Eu falei, a gente tem que acudir primeiro essas crianças. Ela falou, eu só sou uma funcionária aqui dentro, eu sei que o senhor tem razão, mas eu não posso fazer nada. Eu bati na porta da embaixada de Guiné-Bissau e o embaixador me disse, José Dilson, 80% das crianças que habitam as ruas do Senegal vêm de Guiné-Bissau. Mas a gente não pode fazer nada, porque a gente não pode ir contra esses líderes religiosos que escravizam essas crianças. Então, conta com a gente na parte burocrática, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Eu fui com o cônsul para o gabinete dele, ele falou, você quer tirar crianças das ruas, então você precisa de um terreno. Muitos aqui já ouviram o testemunho desse terreno. E ele falou, você tem que sair com um empresário, amigo meu, e ele vai te mostrar os terrenos que ele tem à disposição, e você precisa comprar um terreno, construir para você levar essas crianças para lá. E nós saímos, minha esposa e eu, e fomos visitar vários terrenos, e teve um que eu enchi os olhos, não porque tinha nada, porque realmente não tinha nada naquele terreno, só era um terreno baldio, vazio, sem verdes, mas era um terreno grande, e eu pensei, lá naquele canto eu faço um campo de futebol, ali eu faço a casa dos obreiros, ali a casa das crianças que eu vou tirar das ruas, ali eu faço uma piscina, ali eu faço uma granja, ali eu faço pomar, e fui pensando em tudo. E eu falei, é esse terreno que eu quero. Ele tinha 48 mil metros quadrados. Falei, mas eu não posso tomar uma decisão agora, eu tenho que trazer outros amigos meus. E levei um grupo de empresários para ver se eles se sentiam tocados para pagar aquele terreno. E depois levei o meu líder. E quando o meu líder chegou ali naquele terreno, ele viu, ele falou, para que a gente quer tudo isso? É muito grande. Eu falei, não, é muito pequeno, para aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração, isso aqui não vai chegar para metade, eu preciso de mais terra, mas para começar já dá. E ele ficou meio assim constrangido, mas tudo bem. Aquele homem, proprietário do terreno, quando ele terminou a conversa conosco, nos mostrou todo o terreno, ele falou, e aí, já é a terceira vez que você visita esse terreno, vai querer ou não? Eu tinha que tomar uma decisão ali, e falei, não, eu quero sim, o terreno me agrada, é tudo que eu preciso. Ele falou, então, quando você vai vir pagar? Eu falei, puxa, essa pergunta ele não devia ter feito. Sabe quando você está naquelas lojas assim, dando uma olhadinha só, e chega o vendedor perguntando, e aí, quem que posso ajudar? Eu só estou dando uma olhadinha, e é tão legal quando ele se afasta, né, e deixa você só dando uma olhadinha, quando você só está querendo realmente dar uma olhadinha, né? E aí eu falei com ele, eu volto daqui 8 dias para pagar. O meu líder virou para mim e olhou assim, puxa, eu sei da sua situação, como é que você vai pagar esse terreno daqui a 8 dias? O olhar dele me falou um monte de palavras. E voltamos 80 quilômetros para a nossa casa, em silêncio no carro. Ele não queria conversar comigo. E no 6º dia ele me ligou de manhã cedo e falou, José Dilson, você já tem o dinheiro para pagar o terreno? Eu falei, não. Ele falou, você escreveu para alguém e alguém prometeu que vai dar o terreno? Eu falei, também não. Ele falou, você tem pelo menos ideia de onde você vai tirar esse dinheiro para pagar o terreno? Eu falei, também não. Ele falou, daqui meia hora eu estou passando na sua casa, nós vamos na casa daquele empresário e você vai falar com ele que você vai devolver o terreno para ele. Ou você vai pedir um prazo maior. Eu falei, tudo bem, pode passar aqui. E pensei, eu não vou pedir prazo maior. Porque um dia minha esposa e eu estávamos na nossa garagem orando justamente sobre essas crianças, e Deus falou profundamente ao nosso coração, dizendo que Ele tinha ouvido o clamor dessas crianças nas ruas, e nós seríamos parte daqueles que iriam redimi-las das ruas, e iriam criar abrigos e lares para elas. E eu pensei, eu não posso continuar dando de cara com essas crianças sem fazer nada por elas.
então eu vou voltar, vou pegar minhas malas e vou me embora para o Brasil, vou lá para Porto Seguro vender queijo assado na praia. Eu sou daquela região ali de Porto Seguro, então eu iria voltar para minha casa, eu não iria fazer missões nunca mais, eu estava cansado de fazer missões, empurrando com a barriga, embora nesse livro aqui, Lágrimas, Milagres, você vai ver o tanto de milagres que Deus fez em Guiné-Bissau. Eu estava simplesmente sendo medíocre, pensar em voltar para o Brasil, porque Deus tinha feito tantos milagres, e suprir o dinheiro para aquele terreno seria uma coisa tão fácil para ele. Mas eu estava decidido a não continuar ali. E quando chegamos na casa daquele empresário, 80 quilômetros da nossa casa, nos assentamos em uma sala enorme, uma sala rica, maravilhosa, e sentados ali, meu líder olhava para mim de vez em quando, querendo que eu começasse a conversa, e finalmente meu telefone tocou, e eu pedi licença, saí da sala, e do lado de fora da sala, alguém no telefone falou: José Dilson, eu estava com fortes dores nos meus rins, descendo da escada da minha casa para a minha sala, para a minha cozinha, para beber um medicamento, e aqui no meio da escada o Senhor me parou e disse: eu estou te curando de todas as tuas dores. Pega agora o telefone, liga para José Dilson lá na África, e fala para ele que você vai mandar o dinheiro para pagar o terreno. Deus é assombroso, né? Fala em glória a Deus. Deus é bom. Presbiteriano tem que aprender a falar mais glória a Deus. Nós somos a igreja dos 5 solas, e um dos solas é glória a Deus. Só a Deus dá glória. Sabe que o fato de você dar glória a Deus não acrescenta a glória dele, ele é altamente glorioso. Se você não dá, também não tira a glória dele, porque ninguém tira a glória de Deus, e Deus sabe disso. E parece que ele fica meio irritado quando as pessoas não dão glória para ele. Sabia disso? Ele matou um camarada e fez ele ser comido de bichos, porque ele não deu glória a Deus. Vocês sabiam disso? Está na Bíblia. Então, falem glória a Deus. Amém? Então, irmãos, quando o Steve falou aquilo comigo, falou assim: José Dilson, que horas são aí? Eu falei 11h30. E aí? Ele falou 4h30 da manhã. Ele falou: José Dilson, Deus falou que é para mandar $12 mil para você pagar o terreno. Qual é o preço do terreno? Eu falei: exatamente $12 mil. Aí ele desatou a falar em línguas lá na escada da casa dele. Eu, como bom presbiteriano, fiquei ali aguardando ele. E depois o Steve falou comigo: e Deus está me falando que você tem que chamar esse projeto, o projeto Obadias, porque salvadores subirão o monte Sião e julgarão o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E eu disse: então vai se chamar projeto Obadias. E ele falou finalmente, dizendo: José Dilson, daqui 1 semana o dinheiro estará na sua conta para você pagar o terreno. Eu falei: Steve, peraí, quem foi que falou com você para mandar esse dinheiro? Ele falou: Deus. Eu falei: então, Steve, se foi Deus que falou, você tem que mandar hoje, porque daqui a 7 dias eu vou estar vendendo queijo assado lá na praia de Porto Seguro. Ele falou: então, quando o dia amanhecer, quem aí da rua e os bancos abrirem, o dinheiro estará na sua conta. E eu voltei para aquela sala e falei: senhores, prepare os documentos, porque amanhã eu estou voltando para pagar o terreno. E voltei no outro dia e pagamos o terreno no 7º dia, e não no 8º, porque Deus está de dentro. Glória a Deus! Qual é o seu problema? Qual é a sua tempestade? Deus está aqui nesta noite, Jesus está aqui. Eu não precisava nem ter falado nada, que só com o louvor dessa banda maravilhosa nós já sairíamos daqui edificados. Deus está aqui, habitando no meio do louvor, e eu creio que grandes coisas já aconteceram na sua vida, só pelo fato de ter esse grupo de meninos aqui louvando, adorando o Senhor. O poder de Deus já passou no meio de vocês. A sua tempestade já está sendo acalmada, mas eu quero dizer que no meio da tempestade, lá dentro, tem momento na nossa vida, com Jesus no nosso barco, isso que eu quero dizer, você tem motivo para celebrar, e ali eu tinha motivos para celebrar, eu estava celebrando a Deus, celebrando porque Ele tinha me dado uma vitória. E é possível a gente lembrar de celebrar a Deus somente quando a gente tem vitórias, somente quando a gente sabe que Jesus está dentro do barco, a gente vai celebrando, vai cantando, contando as vitórias. Mas chega um momento que vem também as tempestades. Mesmo com Jesus dentro do barco, irmãos e irmãs, é possível você passar por tempestade.
É o meu ponto 2. É possível passar por tempestades mesmo tendo Jesus no barco. Primeiro, com Jesus no barco é possível celebrar, Ele abençoa, a gente tem vitórias no casamento, no lar, na criação dos filhos, na vida social, vida econômica, saúde. Mas é possível que mesmo com Jesus no barco, você passe por tempestades, por problemas no casamento, problemas na criação dos filhos, problemas econômicos, problemas ministeriais, problemas na área de saúde. É possível porque Jesus em nenhum momento, se você ouvir e ver por aí afora alguém dizendo que Jesus prometeu vida, bonança somente o tempo todo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele fala: neste mundo tereis aflições, e a única coisa que Ele promete é que no meio das aflições Ele estaria presente, Ele está dentro do barco da sua casa, Ele está com você, Ele está protegendo, Ele está lá. A única promessa dele é que Ele iria estar com você no meio da tempestade. Eu sei que alguns aqui estão passando por tempestades na sua casa. Seria não magnífico, nem sábio dizer: eis que Deus está me falando que tem alguém com problema no casamento. Uma multidão dessa aqui é lógico. Mas eu quero dizer para você que Deus está lá, no barco. Essa é a vantagem e a diferença entre você e o resto do mundo, que não tem Jesus dentro da sua casa. É que Jesus está lá, e você pode estar esperneando, por que Ele não está fazendo nada, mas Ele está lá. Então fique tranquilo, fique seguro, porque Jesus está no seu barco, Ele tem condições. Eu fui parar dentro daquela prisão ali, e você não imagina o sofrimento que foi dentro daquela prisão, a perseguição, as dificuldades lá dentro. Você vai encontrar tudo isso dentro do prisioneiro. Eu não vou ter condições de falar todos os testemunhos do que Deus fez dentro daquela prisão, mas eu quero te dizer que Jesus estava lá comigo dentro daquela prisão. E por causa das orações de você, Ele tirou o medo do meu coração, e eu pude ali viver em intensidade o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vi vários prisioneiros muçulmanos dizendo: eu sou de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu quero Jesus. E um se levantou um dia e falou: eu quero que vocês passem a me chamar de Jacó, porque eu agora sou um seguidor de Jesus Cristo. E eu pude ver milagres, eu pude ver coisas grandes acontecendo dentro daquela prisão, porque Jesus estava ali junto comigo. E você sabe como é que eu acordava todo dia? Em lágrimas, chorando muito, porque eu ficava com saudade da Marli, das minhas crianças, dos meus amigos e da própria liberdade. E eu ia lá para um banheiro, onde eu limpei ele bem, e eu me ajoelhava e dizia: Senhor, eu preciso da Tua graça. E eu aprendi que a graça dele, ela pode se renovar a cada dia, no meio das nossas aflições, e Ele nos dá graça mesmo para viver. E ali eu levantava com vitórias, passava o dia inteiro sem lamúrias, sem murmúrios, sem problemas. E não teve uma pessoa que foi me visitar dentro daquela cela que saiu de lá dizendo: puxa, o pastor está detonado. Ao contrário, eles eram edificados e confortados, porque o Senhor estava ali comigo dentro do meu barco, afundando no meu ponto de vista, mas Ele comigo me sustentando. O terceiro que eu quero falar, que com Jesus no barco, mesmo vindo a tempestade, tem vitória, e isso é certo. Tem vitória. O Senhor, Ele tem todo o poder para fazer acalmar o mar. E você me pergunta: José Adilson, se aqueles que estavam com a faca no pescoço, adolescentes de 15, 16 anos, 14 anos, 13 anos, de joelho com uma faca no pescoço, e o Boko Haram arrastaram aquela faca, e meninas com 12, 13 anos que o Boko Haram abusou sexualmente, jovens que o Estado Islâmico deceparam as suas cabeças. Por que Deus então não acalmou aquele mar? É simplesmente que os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os meus. E mesmo com a faca no pescoço, aqueles jovens, eles nunca negaram Jesus, porque antes eles falavam: nega Jesus, repete a oração do Islã comigo, que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, fale isso 3 vezes e você vai para casa livre. E eles começavam a entoar um hino ao Senhor, dizendo: como é que eu vou negar Jesus? A igreja brasileira, nós reclamamos por coisas tão pequenininhas, não podemos negar Jesus em hipótese nenhuma. Nós somos treinados para viver no conforto do nosso país.
Em todo canto que você passa e ouve mensagens evangélicas, é para viver em conforto nessa terra. Mas a igreja do Oriente, da África, a igreja em alguns países da Ásia, eles estão sendo treinados para morrer por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E jovens, adolescentes, até crianças são mortas, mas não negam Jesus. Deus livre de chegar um dia que a gente vai viver assim, sendo atribulados por causa da nossa fé. Então, nesta noite, saiba que Jesus está no seu barco e Ele pode te dar vitória, Ele vai acalmar o seu mar, porque tem condições de ser acalmado somente por Ele. Talvez são as enfermidades, cânceres e uma diversidade de outras enfermidades, casamento estraçalhado. Muitas vezes o casamento só está precisando de um pouco de humildade, pedido de perdão, dizendo: me perdoa, eu errei na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, o que eu fiz, me perdoa. Quando eu me casei, alguém falou comigo, pastor Henrique, aquele pastor que estava me casando disse: tem 3 frases que sustentam um casamento: eu estou errado, me perdoe, eu te amo. A gente está precisando voltar a essa prática: eu estou errado, me perdoe, eu te amo. Você vai ver seu casamento restaurado, edificado, fortalecido no Senhor. Está precisando de humildade, reconhecimento, deixar de olhar para as trevas e lembrar do compromisso que você fez com Jesus lá no altar, dizendo: até que a morte nos separe. E você está permitindo que qualquer coisa nos separe. Você está se tornando um mentiroso, uma mentirosa diante de Deus, porque você fez uma promessa para Ele. Ele disse que é tolo aquele que faz promessas e não cumpre. É hora de arrependimento. O mar do seu casamento vai acalmar, mas tem algumas atitudes que você precisa tomar também. E eu quero dizer que nesta noite Jesus quer te dar vitória. Ele pode acalmar o seu mar e te dar vitória nesta noite. O Criador dos mares está bem ali na sua frente. Aquele que disse a Jó: o mar, Jó, só pode vir até aqui, Jó 38. Daqui ele não passa, porque eu dei uma ordem para ele. Ele tem o poder, Ele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pode mudar a sua história, a sua vida. Dentro daquela prisão, eu termino contando essa história. Eu era muitas vezes humilhado, e os primeiros 60 dias, praticamente eu não fui deitar uma noite sem ser ameaçado. E um daqueles rapazes chegou para mim e falou assim: você é menos do que a unha do dedinho do pé de qualquer um de nós aqui dentro. E ele passou a me humilhar, e eu fui dizendo: vai em frente, muito obrigado, vai em frente. Aí quando ele terminou, eu falei: já acabou? Eu quero acrescentar mais algumas coisas na sua lista. Acrescenta aí que eu sou um cão morto, que eu sou pó, que eu sou trapos de imundície, que eu sou verme. E você sabe quem fala isso a meu respeito? É a Bíblia. Nós não precisamos, como líderes, como servos e servas de Jesus Cristo, de nenhuma luz brilhando sobre nós. A única luz que nós precisamos brilhando sobre nós é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Importa que Ele cresça e eu diminua. João 3,30. Precisamos ter isso no nosso coração. E eu falei para aquele homem, falei: agora eu quero apresentar alguém para você que é tudo: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que a Bíblia diz que tudo que foi criado por causa dele. E ele deixou seu trono de glória e veio aqui e derramou até a sua última gota de sangue por causa do meu pecado, esse que não é nada, por sua causa, por sua causa, por sua causa. E eu pude pregar o Evangelho para todos aqueles homens ali dentro. E Deus me deu a vitória. Naquela noite, sabe o que eles falaram? Você agora é o nosso pastor. Todos, porque ele falou o seguinte, glória a Deus, já estou concluindo, reverendo. Eles falaram assim: eu fui enviado aqui para te humilhar, porque a palavra de Deus diz que quem humilha, Deus exalta, e você está se humilhando. Agora você tem o nosso respeito e ninguém mais dentro dessa cela vai te humilhar. E passaram a me chamar meu pastor, e eu pude pregar abertamente, e eu vi vários deles se levantando e aceitando Jesus como Salvador de suas vidas. Então lembra que com Jesus no barco você pode celebrar.
Com Jesus no barco, pode vir as tempestades também na sua vida, mas com Ele no barco, você pode ter vitória, e não é a faca no pescoço que tira a vitória do servo de Jesus, da serva de Jesus. Ele continua sendo vitorioso, porque ele vai viver eternamente agora, usufruindo de todo o gozo junto ao seu Senhor. Então lembre disso, e que Deus vos abençoe. Amém. Pode vir, reverendo. Lembre que tem esse livro para vender. Comprando esse